Mas eu queria me reportar a uma passagem anterior a essa, que está no capítulo de número 9, e o versículo de número 26, falando dos mesmos personagens, mas a gente precisa começar por aqui, que diz o seguinte: tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Quem? Saulo, obviamente. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos, contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, o levaram até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Essa passagem aqui mostra o início de Saulo, os seus primeiros passos na fé, a sua ousadia, a sua vontade de pregar, a sua intrepidez. Ele era aqui realmente ainda jovem, né? E tinha toda uma disposição e desejava comunicar, testemunhar aquilo que havia acontecido na sua vida. Mas a fama de Saulo já tinha se espalhado, principalmente entre os cristãos, principalmente entre os irmãos da igreja em Jerusalém. E quando Paulo estava tentando se reunir com os irmãos, havia um certo medo, um temor, diz o texto, que os discípulos não o recebiam, mas procuravam se afastar dele. Não queria muito contato com Saulo, em função de ele ter sido perseguidor dos cristãos e de sua fama ruim, e não acreditavam que ele realmente tivesse se tornado discípulo, que ele tornasse, ou que ele se tivesse realmente convertido. E aí é nessa história que vai surgir Barnabé, como um intercessor, como aquela pessoa que vai pacificar e apresentar aos apóstolos a pessoa de Saulo. E eu queria falar um pouco sobre Barnabé, porque assim, de certa forma ele é injustiçado, muitas vezes por nós mesmos que pregamos, porque a gente só fala de Paulo. Claro, Paulo foi um grande apóstolo, fez um trabalho extraordinário, devemos muito, principalmente a igreja ocidental, aos trabalhos missionários realizados por Paulo. Mas quem levou Paulo a ser apresentado ao colégio apostólico foi Barnabé. Quem colocou ele debaixo do braço e o levou quando ele era menino na fé, quando ele estava dando os primeiros passos na fé, foi Barnabé. Quem levou ele para casa e cuidou dele, dando-lhe as primeiras orientações, foi Barnabé. Então é preciso que a gente seja justo e reconheça o papel tão importante realizado pelo nosso irmão Barnabé. Barnabé não se destaca só nesse aspecto, né? A Bíblia demonstra que Barnabé tinha propriedades, não sei avaliar, mas ele era uma pessoa que, de certa forma, tinha uma condição razoável. Ele morava numa ilha chamada Chipre, daí porque ele é cipriota, né? Seu pai deve ter migrado para lá, embora ele tenha uma origem judaica, mas sua família estava instalada numa ilha de Chipre, que fica ao sul da Grécia, né? Está lá no mapa, os irmãos podem verificar isso. E ele tinha, vamos dizer, essa mistura europeia. O fato que do nome Barnabé, na verdade, não é nem o seu nome original é José, Barnabé é o seu apelido. E esse nome de Barnabé tem muito a ver com a sua atitude, a sua generosidade. Então, esse apelido tem a ver com a forma como ele agia em ajudar as pessoas. Então, ele resolveu, ninguém forçou, ninguém cobrou, ninguém pediu, ele resolveu vender as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos, para que aqueles recursos fossem administrados aos pobres, aos perseguidos, para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas.
isso aqui não é doutrina, porque tem gente que pega isso aqui para fazer doutrina, querendo que os irmãos vendam carro, vendam casa, vendam seus bens e depositem na igreja, fazem campanhas para isso. Isso aqui não é doutrina. Isso aqui foi uma atitude que Barnabé tomou de livre e espontânea vontade, né? E a gente sabe que essa sua atitude foi voluntária. Está lá no capítulo 4 de Atos, no versículo de número 34, diz assim: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, depositavam aos pés dos apóstolos, e então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, aí o versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, ou o apelido de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, em outras Bíblias quer dizer filho da consolação, era levita, da tribo de Levi, mas natural de Chipre, ou seja, ele nasceu em solo europeu, mas era descendente de judeu. Como tivesse um campo, essa propriedade, vendeu, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, muitas pessoas, pelo que se percebe no texto, tomaram essa atitude. Mas a gente não vê em nenhuma passagem bíblica os apóstolos orientando os irmãos a fazerem isso. Foi um sentimento voluntário. E existe uma razão, que eu já até falei aqui em algum momento, que a igreja era perseguida. A igreja estava na época, sob o Império Romano, e o Império Romano era conduzido por mão de ferro, e os imperadores perseguiam os cristãos. E os cristãos que tinham suas propriedades, elas eram simplesmente confiscadas. Eles ficavam sem propriedades e o Estado assumia e fazia o que bem queria. Então os irmãos entenderam que era muito mais prudente vender e depositar aquele recurso para que fosse administrado e que as pessoas fossem assistidas. Então o nome Barnabé significa exatamente tem exatamente esse significado, né? Como eu disse, aqui é chamado de filho da exortação ou filho da consolação. E por falar então em filho da consolação, era exatamente esse o papel que Barnabé exercia: consolar, aconselhar, pacificar. Ele era uma espécie de pessoa muito sensata e equilibrada e que tinha trânsito entre todas as pessoas. Tinha livre trânsito entre os apóstolos. Como ele conhecia Saulo de perto e tinha levado ele para sua casa, dando-lhe apoio no início da sua fé, foi ele que intercedeu junto aos apóstolos, foi o fiador, foi o avalista, vamos assim dizer, de Paulo, para que ele pudesse crescer ministerialmente. Então eu queria começar a falar algumas coisas aqui aos irmãos, que assim, tem muita gente que se acha autossuficiente, que não acha que não precisa de ninguém, que não precisa de apoio de ninguém, de a orientação de ninguém, de aconselhamento de ninguém, e aí se mete a fazer muitas coisas e às vezes está dando errado, mas ele insiste em continuar fazendo as coisas erradas. Eu tenho nessa minha vida pastoral tido tristeza, eu não vou dizer frustração, porque frustração já é uma coisa um pouco, né? Mas a tristeza de muitas vezes tentar ajudar pessoas, mostrar, investir e tal, e depois de tempo você olhar que a pessoa não aprendeu nada, não colocou nada em prática, não mudou absolutamente nada, porque tem gente que é cabeça dura, persiste no erro, está vendo que está levando para o buraco, mas continua no buraco. Quantos casais, aí eu vou entrar, já que a gente vai ter uma família, essa semana o trabalho de família, quantos casais que nós já aconselhamos, a gente já pontuou, olha, o problema está aqui, aqui, aqui e aqui. Mas as pessoas insistem em continuar fazendo as mesmas coisas. Continuam insistindo em repetir os mesmos erros. São pessoas cabeça dura. E aí, quantas vezes eu já disse, se vocês continuarem assim, não adianta orar. Não adianta fazer consagração.
Aí tem gente que assim, vou aproveitar que a missionária, o missionário fulano está aí, e vou levar lá em casa para poder orar pela minha família, para resolver essa causa. Quando isso não se resolve com oração. Pastor, isso que o senhor está falando não tem fundamento. Porque tem coisas que não é oração, é atitudes. Ou as pessoas tomam determinadas atitudes, ou a oração não vai funcionar. Nós devemos orar para fazer aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Aquilo que é milagre, aí não adianta, tem que orar, porque milagre só quem faz é Deus. Transformação, tem que orar, porque só quem transforma é Deus. Mas mudar posturas, isso é do ser humano. Mudar hábitos, isso é do ser humano. Deus, eu quero orar para que o Senhor me ajude, para que eu pare de mentir. Enquanto o Senhor não agir, não mandar o Espírito Santo queimar minha língua para parar de mentir, eu vou continuar mentindo. Vai morrer mentindo e orando na mentira. Porque não é oração que muda, é vergonha na cara. Opa, alguém deu glória a Deus, rapaz. Está com coragem mesmo. Mas não é verdade, irmão? É igual o camarada que rouba. Eu pergunto, eu não consigo, já orei para parar de roubar e não consigo parar de roubar. Falta de vergonha na cara, falta de caráter, falta de responsabilidade e seriedade. Então tem muitas coisas que o que precisa é as pessoas tomarem atitude, determinar e dizer, a partir de hoje não faço mais isso. A partir de hoje eu não minto mais, a partir de hoje eu não roubo mais, a partir de hoje eu não fumo mais, a partir de hoje eu não bebo mais. Eu conheço tantas pessoas que eram viciadas, fumavam 2, 3 carteiras de cigarro, e disse assim, pastor, a partir de hoje eu não fumo mais, e nunca mais botou um cigarro na boca. Então tem coisas que é determinação. É claro que tem gente que não consegue se libertar da noite para o dia, é preciso se esforçar. E onde é que entra a oração? É no sentido de a oração de dizer, Senhor, me dê força, Senhor, me ajuda, eu tenho dificuldade, eu preciso que o Senhor me dê condições para que eu possa enfrentar esse problema, esse vício. Ok, está correto, mas não pode transferir algo que é minha responsabilidade para que Deus faça, porque imagine se tudo que o homem tivesse de dificuldade, transferisse, eu estou assim porque Deus quis que eu fosse assim. Agora eu pergunto, será que Deus quer que eu seja mentiroso? Será que Deus quer que eu seja trapaceiro? Será que Deus quer que eu seja um viciado? Claro que não. Então nós precisamos ter consciência do que é para Deus fazer e aquilo que é para o homem fazer. Vamos aqui voltar em relação à necessidade de termos pessoas. Todos nós precisamos. Eu tenho às vezes falado, principalmente para os adolescentes e jovens da nossa geração, e espero que os que estão aqui, não sei quantos estão, mas que ouçam bem o que eu vou dizer. É muito preocupante que grande parte dos nossos jovens e adolescentes não tem mais vida social. Essa vida social, ela está sendo substituída por uma coisa chamada vida virtual. Porque eles se relacionam via redes sociais, eles conversam via redes sociais, eles namoram via redes sociais, eles fazem suas brincadeiras via rede social. Por exemplo, na nossa época, quando éramos jovens, adolescentes, crianças, nós brincávamos com aquilo que é lúdico, né? Os professores sabem o que é lúdico, aquilo que você pode tocar, brincar, manipular. As brincadeiras eram no chão, era corrida, era peão, era bambolê, era amarelinha, era pular cordas, não sei, é tanta coisa. É tanta brincadeira que eu não consigo aqui lembrar de tudo. Mas as nossas brincadeiras, elas só aconteciam porque a gente reunia uma turma. Vai pular amarelinha, vai com mais alguém. Vai pular corda, tem que ter 2 batendo e um no meio pulando. Tem que ter no mínimo 3. Não é não? As brincadeiras, elas eram sociáveis. Os meninos viviam no meio da rua, né? Tomando chuva, poeira, chegava em casa ralado, passava-se mertiolados, que ardia, que era uma tristeza, mas hoje nem tem mais, né? Acho que nem tem mais mertiolados. E aquele negócio, mas no outro dia os meninos estavam pulando com ferida, com tudo, estavam nem aí, como se nada tivesse acontecido. Eles tinham uma coisa chamada vida social.
né? Conhecia as meninas na escola, muitas vezes da amizade de colegas de escola, das brincadeiras da amarelinha, não sei o quê, nasciam os namoricos, daqui a pouco crescia e lembrava que tinha namorado a coleguinha da infância e voltava para casar. Oh, vou lembrei de você e tal, me deu saudade, aí está namorando com alguém, não estou não, então vamos assumir agora um compromisso sério. E muita gente casou desse jeito, resultado de uma vida sociável. Procure isso hoje. Não existe mais. Hoje os meninos enfurnam, moças e rapazes, dentro de um quarto de uma casa, e você não vê a cara. Isolados, nos quartos escuros, irmão, escuro. A única claridade que tem é a claridade da tela de celular. E passam horas, horas e horas ali dentro. Tem gente que se tornou viciado em consumir séries. Esses streamings, essas plataformas de streamings que produzem séries, ainda diz assim, olha, essa série foi feita para maratonar. Olha só como é que eles usam a expressão, feitas para maratonar. Sabe o que significa isso? É para você varar a madrugada vendo um capítulo após outro, sem parar, até a hora que não aguentar mais e morre, se apaga, porque o corpo não aguenta mais. Eles começam, pega aí 7, 8 horas da noite e vai até amanhecer o dia, quando não aguenta mais, aí dorme até meio-dia, aí a mãe, ô minha filha, olha um pratinho de comida, meu bem, que eu trouxe para você, minha linda, está levantando agora 11 horas, meio-dia, porque estava maratonando na série. Meu Deus, o que está acontecendo com essa geração? Até em relação à imunidade do corpo, nós temos muito mais imunidade do que essa geração. Porque a gente pegava em barro, brincava no barro com lama. Não tinha esse problema não. Pegava em casa, tomava banho, tirava a sujeira, não é? Uma zica triste, as mães já pensavam, oh meu Deus, a roupa desses meninos não está aparecendo, né? De tanta sujeira que vinha, né? Hoje as roupas dos meninos estão tudo limpinhas, não suja mais, pois não brinca no chão. Não tem mais aquela brincadeira, uma bola de gude, um peão, não tem mais nada. É tudo jogo, tecnologia, sabe lá Deus mais o quê? É streaming, é série, é vídeo, é YouTube, é canal, é não sei o quê. Porque, infelizmente, isso consumiu o tempo. E hoje esses meninos perderam a imunidade. Perderam. Vivem, qualquer coisinha gripa, qualquer coisinha está febril, qualquer coisinha está doente. Quando não é doente físico, é doença emocional. Olha como essa geração de adolescentes, quero morrer, vou me cortar, vou me mutilar, vou me suicidar. Gente, olha os discursos dessa geração. Tudo é morte, tudo é chantagem. Chantageia o pai, chantageia o professor, chantageia a mãe, chantageia o colega. Tem que ser o que eles querem, você tem que fazer os gostos deles. É uma geração frustrada que não está preparada para receber um não, porque não tem vida sociável. Isso aqui não produz vida sociável. Sociável é isso aqui, é contato, é conversa, é tete a tete, é olho no olho, é toque, é tato. Por que Deus deixou 5 sentidos? Para a gente usar eles. Quais são os órgãos do sentido? Vamos lembrar? Vamos lá? Me ajude. Olfato, paladar, tato, audição e visão. É para usar. O contato social deve envolver os órgãos do sentido. O toque. O ser humano, tem uns que gostam, tem uns que não gostam, mas tem uns mais reservados, tem uns mais extrovertidos, outros mais introvertidos, mas a gente precisa de tato. Pegar na mão, alguns precisam de dar um abraço, outros precisam estar mais calorados, tem uma carência maior, sem problema. Tem uns que não gostam muito de abraço, mas mesmo aqueles que não gostam muito de abraço, mas gostam de ter um contato, de pegar, né? E de alguma forma estar próximo. É uma necessidade do ser humano. Deus criou a mim e a você para vivermos em sociedade. Isso é chamado de seres gregários. O que é um ser gregário? Um ser social, um ser que se relaciona, um ser que precisa de pessoas.
Vamos pensar em Paulo. Às vezes a gente pensa que Paulo era um carrasco, porque alguém assim, Paulo não tinha família, ele não tinha esposa, família ele tem. Tu já viu uma pessoa não ter família? A não ser que morreu o pai, morreu a mãe, morreu os irmãos, morreu os tios, morreu os sobrinhos, morreu os primos, morreu... Aí não tem mais família, acabou, sozinho. Tem alguém aqui que não tem família? Levante a mão aí para eu saber, porque aí a gente vai precisar botar você dentro de uma família. Tem alguém aqui que não tem família, não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem tia, não tem tio, não tem prima, não tem primo, não tem sogro, não tem sogra, não tem cunhado, não tem cunhada. Tem alguém aqui assim? Aí é sem família. Mas se você tem um parente que seja, você tem um membro de uma família. Não é? Então tem gente, eu não tenho família. Ou alguém diz, Paulo não tinha família. Peraí, irmão, Paulo não tinha esposa. Mas claro que ele tinha uma família. A Bíblia, inclusive, o próprio Paulo fala que ele adquiriu a sua cidadania romana por causa de um ato heróico de seu pai. Então ele foi criado em uma casa com pai e mãe. Ele tinha uma referência, porque não tem nada pior do que um filho ser criado sem pai, sem mãe. Porque uma pessoa que é criada sem a referência de pai e mãe, há uma grande probabilidade de ele se tornar um problema para a sociedade. Porque ele não tem referência. Todos nós precisamos de uma referência. A pergunta que eu quero que você responda a você mesmo: quem são seus referenciais? A gente vê Paulo se destacar, mas quem foi o referencial de Paulo? Barnabé. E outra coisa que é importante destacar, não fala-se muito, vai falando até aqui, por exemplo, no capítulo 11, e, se eu não me engano, o capítulo 14 vai ser a última vez que vai se falar de Barnabé. Daí para frente é um silêncio. Ele será citado mais uma vez no livro de Gálatas e em Coríntios, e só. Gálatas e Coríntios. E aí quem vai citar é o próprio Paulo. E depois tem um episódio que envolve eles numa carta de Paulo a Timóteo. Então, na verdade, são 13. O que eu preciso chamar a atenção aqui? Parece que Paulo, quando teve aquele desentendimento, por causa do sobrinho de Barnabé, chamado João Marcos, que acabou se separando, Paulo não gostou da atitude de João Marcos, e disse, eu não vou levar ele comigo. Aí Barnabé disse, peraí, ele é meu sobrinho, é minha família. Então você coloque outra pessoa, mas eu vou levar o meu sobrinho. E aqui é interessante chamar a atenção sobre isso aqui, porque é o seguinte, alguém poderia dizer, mas aí Barnabé não estava sendo o tutor, o mentor, o conselheiro, aquele que deu a primeira oportunidade, que abriu as portas para Paulo, então ele deveria estar com Paulo. Mas ali, irmãos, é uma questão de família. E numa situação dessa, não critique Barnabé, por favor, porque eu acredito que qualquer um de nós ficaríamos com um membro da nossa família. Paulo pode ser doutor, pode ser PhD, pode ser o maior apóstolo, mas aqui o sangue vai falar mais alto. Não vem com essa história não, porque na hora de você decidir, você vai ter que cuidar primeiro da sua família. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Não adianta você ir atrás, mas ele é um grande empresário, mas é uma pessoa que investiu em mim, etc e tal. Você tem que ser grato a essa pessoa. Você tem que agradecer e louvar a Deus pela vida dessa pessoa. Mas uma coisa eu devo lhe dizer, que entre o empresário, vamos aqui colocar, e a família sobressai. Tem um texto, em 1 Timóteo 3, no versículo 4 e 5, que diz assim: que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então, se eu não cuido primeiro da minha família, como é que eu vou cuidar dos outros? Quando Barnabé tomou partido de João Marcos, e outra coisa que tem que dizer aqui, João Marcos estava errado. João Marcos estava certo não, ele estava errado. Paulo se estressou, se aborreceu, porque Paulo tinha pavio curto. Paulo, meu irmão, era colérico. E quem tem a natureza colérica, é difícil arrancar a lágrima de quem é colérico.
Quando você vê um colérico chorar, todo mundo já está em soluços. É assim. Colérico não é de chorar. Colérico não demonstra emoções. Ele esconde. Né? Parece que é... Não sei, mas deixa pra lá. Aí você diz, mas Paulo nunca chorou? Sim, chorou. Ele demonstra. Paulo ele é muito transparente na sua vida apostólica e ele deixa isso muito claro lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1, ele mostra isso. E lá no final da carta também ele vai mostrar isso aí. Mas ele era colérico, isso aí não tem dúvida. Então ele foi muito racional e disse, já que João Marcos fez isso, comigo ele não viaja. Sabe o que Paulo esperava ali? Que Barnabé abandonasse o sobrinho e fosse com ele. Paulo não gostou, não. Paulo ficou chateado um tempo com Barnabé e um pouco chateado com João Marcos. E aí, Barnabé seguiu viagem para um lado e Paulo seguiu viagem para o outro lado. Se separaram. Mas você sabia que Deus estava agindo naquele negócio? Porque assim, você disse assim, não, isso aí não é de Deus, não. Isso aí é uma divisão. Não é bem uma divisão, faltou aqui o entendimento. Paulo estava com a razão? Estava. E aqui tem um problema. Nem sempre o fato de eu estar com a razão quer dizer que eu esteja certo nas tomadas das minhas decisões. Mas eu tenho a razão. Todas as vezes que nós temos razão, a gente tem dificuldade de resolver um problema. Porque o outro, às vezes, se assegura da mesma atitude, dizendo, mas eu também tenho razão. Aí eu tenho razão na esquerda, eu tenho razão na direita. Qual é a convergência? Qual é a chegada de entendimento? Não chega. E quem preferiu aqui assumir e minimizar e evitar o conflito foi Barnabé. Barnabé não briga, quem briga é João Marcos. Paulo também briga, Barnabé não brigou. Porque Barnabé era pacífico, Barnabé era conselheiro, Barnabé era tolerante, era moderado. Sabe o que Barnabé vai fazer? Vai botar João Marcos embaixo da tiracolo, vai levar ele e vai trabalhar a natureza de João Marcos, vai burilar João Marcos, vai polir João Marcos. Daqui a pouco João Marcos está dirigindo a igreja e a fama de João Marcos chega até Paulo. Está lembrado de João Marcos, Paulo? Aquele que te deu um problema lá no porto, naquela viagem, naquela confusão. João Marcos está sendo um grande líder. Está fazendo um grande trabalho. Está fazendo um grande pastorado. E aí Paulo reconhece, recua, dá a mão à palmatória e disse, não fica magoado. E aí manda uma carta para a igreja e diz assim, olha, vocês recomendem aí os irmãos. Vou ler o texto que é bem melhor, né? Na forma como Paulo escreve. E ele diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 9, procura vir depressa estar comigo, porque Demas amou o presente século e me abandonou, e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Aqui que é impressionante. Toma contigo Marcos, que é o mesmo João Marcos, e traze-o, pois me é útil para o ministério. Naquele momento ele foi inútil. Lá atrás ele não queria conta, ele se separou, ele preferiu viajar só, sem a companhia de Barnabé, por causa de João Marcos, porque para ele João Marcos era um peso. É uma coisa que não é fácil e tem muito a ver com o temperamento e a natureza. Pessoas complicadas, para quem é colérico, é difícil trabalhar. Pessoas sanguíneas, é difícil trabalhar com pessoas complexas e complicadas. Tem que ter a natureza de um Barnabé, porque o Barnabé é aquela pessoa da moderação, da palavra tranquila, do equilíbrio. Por isso o nome dele, consolação. Né? Tem tudo a ver. Era aquela pessoa que confortava, que consolava, que ajudava, que minimizava, que aparava as arestas, que apagava os incêndios. Os discípulos mesmo não queriam conta com Saulo. Eu disse, epa, esse camarada é perigoso. Calma, irmãos, ele não vai fazer dano a vocês, não. Vamos ver o lado bom da coisa. Vamos ver o talento desse jovem. Vamos ver o que ele pode produzir. E aí ele começou, pouco a pouco, introduzindo Saulo em meio ao colégio apostólico, lhe abrindo portas,
Porque Barnabé já era respeitado pela igreja. Barnabé já tinha, né, a maturidade. Os irmãos já o conheciam de perto, conheciam o seu testemunho. E muitas vezes nós temos a necessidade de alguém que abra essas portas, porque as pessoas chegam e não sabem quem eu sou. Mas de repente quem está me acompanhando é conhecido. Se eu estou lhe recebendo aqui, não é por você não. É por causa dele aqui. Por causa dele que eu estou te abrindo a porta. Então eu estou dando um voto de confiança a você, por causa do seu pai, por causa do seu líder, por causa do seu patrão. Então eu vou lhe dar uma chance, uma oportunidade. Mas quando as pessoas se acham independentes, se acham prepotentes, arrogantes, que não precisam, assim, mas eu estudei. Eu pergunto, de que adianta você estudar, se formar, fazer pós, fazer sei lá o quê, continuar, e você não ter amigos? Porque alguém diz assim, eu não preciso disso, eu preciso do meu dinheiro, eu preciso da minha influência e da minha capacidade. Chega momentos da vida da gente que o dinheiro não resolve. Nossos cursos não resolvem, o nosso conhecimento não resolve. A gente sabe que, principalmente em nosso meio, no nosso país, tem uma coisa que funciona perfeitamente, que é o QI. Mas não é o coeficiente de inteligência, não, é quem indica, quem assinou. Eu me lembro de um advogado da nossa igreja, e ele conversando, né, e a gente comentando sobre uma situação, e aí um cidadão teve uma causa para resolver, e foi procurar um advogado influente, um advogado famoso, para dar um parecer. Aí ele escreveu uma folha com 2 parágrafozinhos, coisa mínima, e assinou. E aí o camarada, 100 mil reais. Isso é louco, rapaz, qualquer um escreve isso aqui. Como é que 2 parágrafos, você quer uma fortuna dessa? Ele disse, tudo bem. Pronto, fico para você, é de graça, você não precisa pagar nada. E tirou a assinatura dele. Ele disse, se meu amigo, o que vai fazer você ser recebido lá pelo desembargador e o seu caso ser julgado é a minha assinatura. Mas pode ficar com parecer, é de graça, não precisa pagar nada. Aí o cara pensou, arrependeu, faz de novo. Vou pagar. Porque na verdade, funciona, é assim. O juiz olha o processo. Deixa eu ver quem é que está assinando aqui. Deixa eu ver quem é que está indicando. Não é? E é exatamente essas pessoas que conseguem abrir caminhos. Por exemplo, o Congresso tem os deputados, tem uns que são chamados de baixo clero. E aqueles que são chamados de baixo clero não têm acesso aos ministérios, não têm acesso aos líderes, muitas vezes partidários. E às vezes quer conseguir alguma coisa e não consegue. Mas aqueles que têm influência junto aos caciques, né, que são chamados assim, né, caciques do partido, esses conseguem emendas, conseguem verbas, porque eles sabem a quem procurar. Eles sabem quem são as pessoas que decidem. E eles conseguem. Mas aqueles que, não, eu não preciso disso, porque, afinal de contas, os meus eleitores me elegeram, eu sou igual a ele. E muitas vezes a gente tem essa sensação que nós somos todos iguais. Perante Deus somos. Perante Deus somos. Perante os homens não somos iguais. Eu sei que isso dói muito quando a gente fala essas coisas, porque as pessoas às vezes não querem aceitar. Mas eu pergunto, você acha que uma autoridade vai dar um tratamento igual a qualquer pessoa? Não, meu irmão, ele vai olhar quem é que está aí. Até para atender, o assessor chega lá, se tem uma pessoa que está aí que quer falar com o senhor. Quem é? Quando diz assim, é fulano de tal, manda entrar. Passa na frente de todo mundo, manda ele entrar agora. Aí o povo fica olhando assim, falta de respeito. Eu estou aqui há 2 horas esperando e ninguém me atendeu até agora. Esse moço chegou aqui agora, já mandou abrir e entrar lá dentro. O que é isso? Pois é, meu irmão, aí é que está a questão. E a gente se irrita, se chateia, mas a verdade é que as relações sociais, elas são construídas.
através das influências, através das pessoas que fazem ponte. Se Paulo chegasse ali naquela igreja sozinho, ele ficava lá sentado no banco, não teria oportunidade, não ia pregar, não ia falar, não ia testemunhar, ninguém ia saber quem era ele. Mas ele disse: venha comigo. Oi, meus irmãos, ô Barnabé, ô Barnabé. Espera aí, meu irmão, tenho aqui um rapaz para te apresentar. Esse moço que está aqui comigo, vocês já ouviram falar dele? Rapaz, Manuel, ele era perigoso, mas agora não é mais não. Fica tranquilo, ele está comigo, está lá em casa. Estou trabalhando, estou discipulando ele. Pode dar oportunidade, eu analiso, eu garanto. Ou seja, quem indica, meu irmão, muda tudo. Quem abre portas, quem gera o espaço, quem cria oportunidades. Há muitas pessoas dizem: eu queria chegar em tal lugar, eu queria fazer, mas você está cavando oportunidade, porque existem duas situações aqui: as oportunidades que surgem e as oportunidades que nós cavamos. Eu estava ouvindo uma entrevista de um camarada famoso aí do mundo secular, e ele dizendo que ele queria entrar na televisão, e aí ele gravava fitas de vídeo, mandava para um, mandava para outro, e ficava de porta em porta com a mochilinha carregando, sofrendo, batendo, pagando coletivo, ônibus para cima e para baixo, e ninguém dava valor. Ninguém importava com ele. História bonita. E ele tinha um amigo, que ele sempre manteve essa amizade, e tinha perdido o contato desse amigo. E aí um dia ele recebe a ligação, descobriram lá o contato dele. Ele disse: fulano, sua fita, a gente ouviu sua fita. Você está onde? Eu estou em tal lugar. Aí ele disse assim: quer vir trabalhar na televisão? Ele disse: como? Ele disse: eu estou trabalhando na televisão. Ele disse: você, rapaz, tem tantos anos que eu não digo. Pois é, eu estou em tal canal, assim. Pega aí, anota tudo direitinho e vem aqui, que eu vou te apresentar ao dono da televisão. Anos depois de ele ter lutado, e as portas nunca se abriam. Mas ele tinha um amigo. Ele preservou aquela amizade. Ele não sabia que aquele amigo estava onde ele queria estar, porque ele tinha perdido o contato. Mas aquele amigo lembrou dele e disse: venha, eu vou te apresentar ao dono. Aí ele chegou lá, o dono recebeu ele, viu a fita dele e disse: quer trabalhar comigo? Agora eu não posso pagar o salário que você recebe lá. Você quer entrar aqui? Ele disse: não, meu maior sonho, não tem problema, eu entro perdendo, não faço questão do salário. Hoje ele é um dos maiores comunicadores de televisão e ganha um dos mais altos salários deste canal de televisão. Não vou citar o nome para não... E poderia até citar se fosse o caso, não tem problema nenhum. Mas a persistência, o fato de ter deixado as pontes abertas, o fato de não ter desistido, ter acreditado e buscado as oportunidades. Um dia, como dizem, alguém sorri para nós, não é? Aí alguém diz: a sorte sorriu para ele. Não foi bem a sorte que sorriu, foi a sua persistência. Mas tem gente que na primeira porta que fecha, ele diz: não vou mais não. Primeiro não que houve, desisto, não quero mais não. Meu irmão, você vê pessoas aí de sucesso e não sabe quantos nãos receberam ao longo da vida. Quantas portas bateram na cara dele várias e várias vezes. E eles não desistiram. Não é porque não tinham talento, é porque às vezes faltava oportunidades, faltava quem os apresentasse, faltasse realmente ser conhecido. Então a gente nunca perde em estabelecer essas pontes, essas boas relações, e saber que há um tempo para todo propósito debaixo dos céus. Agora, o problema é que tem gente que fica igual barata tonta, desculpa a expressão. Quando corta a antena, ela fica girando, não sabe para onde vai, né? Que ela perde o equilíbrio. Ou seja, quer atirar para todo lado para ver se acerta em algum lugar. Não é assim, meu irmão. A gente precisa ter um foco. O que você quer ser? Onde você quer estar? Muitas vezes eu falo isso para os jovens, para os adolescentes, porque se você não começa a sonhar hoje, se você não começa a pensar agora, eu pergunto, vai dar tempo você depois de 40, 50 anos começar a pensar? Eu disse aqui uma coisa e vou repetir. Depois que a gente chega aos 45, 50 anos, meu irmão, é muito difícil dar a volta por cima e voltar tudo atrás e bombar, como dizem, e explodir. É difícil. É muito difícil. Por quê?
Há um tempo que você tem condição de estudar, há um tempo que você tem condição de produzir, há um tempo que tem condição de trabalhar, mas depois que a gente chega nos entra, é descer a ladeira. E quando a gente começa a descer a ladeira, a gente até tem vontade, mas o corpo não reage. Às vezes a cabeça está até boa, mas o corpo velho cheio de doença. O corpo cheio de reumatismo, cheio de bico de papagaio, cheio de artrose, cheio de não sei de quê. Ou seja, não dá mais. Então a fase boa é quando você é jovem, é adolescente, pode estudar, estude, pode trabalhar, trabalhe, pode ampliar as relações sociais, amplie, pode fazer boas amizades, faça. Porque vai chegar o tempo que não vai dar mais para recuperar. Eu entendo que as pessoas elas devem trabalhar e trabalhar muito um período da vida para garantir a sua aposentadoria, para garantir uma velhice mais tranquila. Quando eu digo mais tranquila, em termos de recursos. Porque, por incrível que pareça, a fase que a gente mais gasta é quando está velho. Aí você diz assim, que é isso, pastor? Tá, eu vou explicar. Os novos, quantas vezes vão no médico? Raramente. Olha quanto é que se paga de plano de saúde para uma criança e quanto é que se paga de plano de saúde para quem tem de 60 anos acima. Veja aí a diferença. Às vezes eles vão cobrar aí um plano de saúde para uma criança, R$200, R$150. Aí quando a gente chega a 60 é R$2.000, R$1.500. Depende do plano, tem uns que é bem mais caro ainda. Ou seja, torna-se tudo mais caro. E, querendo ou não, há uma tendência, a gente, depois de uma certa época, desenvolver algumas doenças. E que muitas vezes são doenças que vai exigir acompanhamento médico, tratamento médico. Agora, se eu levei a vida folgada, não vou preocupar com isso não. Porque tem gente que espiritualiza tudo, né? E nada, Jesus é meu médico. Eu não preciso me preocupar com isso, não. Importante é que eu estou nas mãos do mestre. Né? É viver um dia de cada vez, com a preocupação. Para quê? A própria Bíblia não ensina que a gente não pode ficar ansioso pelas coisas dessa vida. Só que radicalizam dessa forma e aí não querem muitas vezes produzir. Se você tem a oportunidade de trabalhar, trabalhe. Se você tem a oportunidade de produzir, produza. Se você tem a oportunidade de estudar, estude. Se você tem a oportunidade de investir, invista. Agora tenha foco, tenha objetivo. Agora, por que muitas vezes não tem dado certo? Eu estava estudando agora de tarde, um dos graves problemas na vida de muita gente é não consultar o Senhor na tomada de decisões. Esses irmãos aqui, antes de serem enviados, eles se reúnem para orar. Quem nós vamos enviar para Antioquia? E aí, o Senhor vai falar. O Espírito Santo vai comissionar. A escolha ali não foi carnal, não foi técnica, não foi profissional. Foi uma escolha do próprio Espírito Santo. É o que a gente vai encontrar aqui no capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por nome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colosso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha quanta gente importante, tinha doutor, tinha mestre, tinha tudo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse quem? O Espírito Santo, separai-me agora quem? Para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. A outra coisa que quero chamar a atenção aqui, quando o Espírito Santo disse, separa para mim Barnabé e Saulo, Saulo aqui já estava preparado. Saulo já tinha sido apresentado aos apóstolos, Saulo já estava desenvolvendo um trabalho, Saulo aqui já estava sendo reconhecido e respeitado pela igreja. Então, quando o Espírito Santo confirma,
não houve nenhuma resistência mais. Porque se fosse lá no início, alguém ia dizer assim, será que é Espírito Santo mesmo? Será que está na hora mesmo? E aqui chamam atenção para um detalhe. Se tem uma forma que muitas vezes eu vejo as igrejas e nós, líderes, errarmos, é pegar uma pessoa verde, não instruída, não discipulada, não preparada e colocar na frente de qualquer trabalho. Vai dar erro. Esse Saulo aqui era um homem culto, ele era um poliglota, ele era fariseu, ele conhecia a lei, mas em termos cristãos ele era um analfabeto. É tanto que quando ele começou o seu trabalho, gerou uma série de problemas. E ele reconhece isso. Quando você lê a carta que ele escreveu aos Gálatas, ele diz, ali no capítulo 1, que foi necessário ele se retirar e passar um tempo no deserto da Arábia. Deixa eu achar aqui o versículo para que possa confirmar para os irmãos. Está aqui no capítulo 1. Quando, porém, ao que me chamou e me separou antes de eu nascer, me chamou pela sua graça. Aprove, versículo 16 do capítulo 1, revelar seu filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Aí você vê que está um intervalo, não é? Ele não dá muitos detalhes, muitas informações, mas no versículo 18, ele diz assim, decorrido 3 anos, então, ou seja, depois desse período, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, que é o mesmo Pedro, e permaneci com ele 15 dias, e não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. O que Paulo está dizendo? Que ele não estava pronto. Que ele sentiu que não estava em condições de iniciar o trabalho. Ele veio com aquela vontade, aquele desejo de testemunhar e tudo, mas percebeu que ele precisava passar por um treinamento. E aí ele mesmo se recolhe, vai para as regiões desérticas da Arábia, volta outra vez para Damasco, que ficava na Síria, que foi exatamente para lá que ele foi perseguir os crentes, e aí 3 anos ele vai ser discipulado. A gente acha que o discipulado com 3 meses está pronto, não é? Tem muitos crentes, pastor, mas eu estudei uma lição da escola dominical, 3 meses, eu estou pronto. Tá não, irmão, tá não. Desculpa aí eu estar lhe contrariando, mas não está não. Existem discipulados que podem levar até muito mais do que 3 anos. Dependendo da responsabilidade que te espera, o discipulado amplia. Quanto maior for a carga de responsabilidade que Deus vai confiar a alguém, maior será o tempo de treinamento. Eu poderia citar aqui vários exemplos na Bíblia. Por exemplo, Elias passou por um treinamento, sabe aonde? No deserto de Querite, sendo alimentado pelos corvos, isolado de tudo e de todos. Deus estava treinando o profeta. Para que um homem que viveu uma experiência mais extraordinária do que Moisés? Moisés viveu 120 anos e a vida de Moisés se divide em 3 ciclos de 40. Os primeiros 40 anos foi a vida lá no Egito. O segundo período de 40 anos foi vivendo no deserto, lá na casa dos sogros Jetro, nas terras de Midian. Deserto de Midian. E o que Deus estava fazendo 40 anos com Moisés no deserto? Na escola, sendo treinado, sendo preparado. E o último ciclo de 40 anos é mais uma vez agora no deserto, conduzindo o povo em direção a Canaã, a terra prometida. Então você vai perceber que vários e vários homens de Deus tiveram um treinamento, uma espécie de estágio no deserto. Qual era o lugar que João Batista comumente pregava? No deserto. No deserto da Judéia. Então o que eu chamo a atenção é que tem muita gente que pensa, tem uma semana de crente, já estou pronto, já quero pregar, já quero ser pastor,
Já quero ser conferencista. O que a gente vê de gente aí que pega, irmão, grava um DVD, grava um negócio e diz, conferencista internacional. Nunca saiu do Brasil. Nunca saiu do Brasil. Mas já bota lá no título, conferencista internacional. Não espera o tempo de Deus chegar. Queimam etapas. Na vida da gente não dá para queimar etapas. Criança tem que viver como criança. Adolescente tem que viver como adolescente. Jovem tem que viver como jovem. Idosos tem que viver como idosos. Se tem uma coisa que me deixa angustiado, tem gente que quer tornar as crianças adultas. É para vestir como adulto. É para cantar música de adulto. É para fazer coisa de adulto. Ô irmão, está errado. Não está na hora dele ser adulto. Vai chegar a hora que ele vai ser adulto. Então, criança faz coisa de criança. Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino, eu fazia coisa de menino. Mas agora que eu sou adulto, não faço mais coisa de menino. Claro. O que não pode aceitar é eu ficar na igreja 50 anos fazendo coisa de criança. Eu não tenho nenhum problema com um crente que faz meninice na igreja, se ele for novo na fé. Não tenho. Não tenho nenhum problema aquele crente que é meio, né, atabalhoadozinho. Mas ele é novo na fé, é perfeitamente compreensível. Mas aí você chega para quantos anos você tem? Tenho 30 anos de crente. Ô meu irmão, fazendo coisa de menino. Ainda. Quando era para ser adulto na fé, aí fica difícil aceitar. Então a gente precisa ter muito cuidado para não queimar etapas. E tem gente queimando etapas. Outra coisa triste, chata, que me deixa incomodado, é as pessoas ficam velhas e quer ver, desculpa aí, viu, vai mexer, mas tem uns velhos que ficam viúvos e fica todo siligrestido. E aí quer se comportar como um jovenzinho de 18 anos. Não é, gente. E aí você vê uns velhinhos 70 anos procurando menina de 15. Eu acho que esse velho está mais sem juízo do que uma criança. Porque, pelo amor de Deus, o que é um velho de 70 anos se engraçando com a menina de 15? Para mim isso é pedofilia. Eu até concordo que ele procura uma coroa, uma enxuta, tudo bem. Mas pegar uma menininha de 15, 18 anos, irmão, é falta de vergonha na cara. Pastor, não, vou repetir, falta de vergonha na cara. Eu penso que cada qual, meu irmão, tem que procurar algo que seja próximo de sua realidade. Ah, mas isso é o que o senhor pensa. Bom, você pode até não concordar comigo, é um direito seu, mas que é estranho não é? Apesar que na sociedade que não deixa de ter um certo machismo, o homem pode tudo, né? Mas vai uma irmã de 60 anos, 70 anos, querer namorar com um rapazinho de 18. Aí o pessoal vai dizer, nossa, que coisa horrível, que coisa absurda, né? É absurdo para o homem e é absurdo para a mulher. Para mim não tem diferença. Tanto é absurdo para um homem fazer isso, quanto é um absurdo para a mulher. As pessoas têm que procurar o seu lugar. Existe uma certa idade que é aceitável, uma diferença que é tolerável. Agora, passou de 10 anos em diante, eu começo a achar estranho. Até uns 10 anos é aceitável. Então eu tenho 60, vamos dizer, o irmão é viúvo, eu não, que eu não sou viúvo, mas o irmão tem 70, aí uma irmã de 58, 60 anos é aceitável. Mas eu quero uma de 18. Aí quando está viajando com ô pastor, sua neta. Não, é minha mulher. Ah, desculpa, eu pensei que era sua neta. Porque nem filho. Então assim, isso choca, porque não está correto. Ter esse desconfiômetro de saber onde me cabe. Onde é aceitável. E aquilo que não cabe. Paulo soube se comportar quando ele percebeu as resistências, quando ele percebeu que o conhecimento dele não estava valendo nada, quando ele viu que teve que reciclar tudo, ele começa. Aliás, eu me lembro que, já estou caminhando para concluir, eu me lembro que em uma data, em uma convenção,
foi abordado sobre a necessidade de alguns pastores reciclar. O que eu vi de pastor bravo dizer assim: nós não somos lixo, recicla é lixo, que negócio de reciclar, coisa nenhuma. Ficaram chateados. Olha a mentalidade. Mas vamos pensar, o que é reciclar? É fazer um reaproveitamento para tirar algo melhor, que continue produzindo e não se perca. A reciclagem tem esse objetivo. Mas às vezes a pessoa nem estuda para saber o que é o significado da palavra e começa a falar, não, sou lixo. Não é só lixo que recicla, não. As pessoas também se reciclam. Reciclagem de mente, reciclagem de propósito, reciclagem no casamento, reciclagem nas atitudes. A gente precisa entender que o aprendizado não acaba nunca. Por mais que eu ache que saiba, eu vou descobrir que não sei. O grande filósofo Sócrates diz assim, uma coisa eu sei. O que é que Sócrates disse? Uma coisa eu sei, é que nada eu sei. É isso aí, nada sei. Nossa vida deve ser um constante aprendizado. A gente nunca deve se conformar com aquilo que é medíocre. Por que Paulo se tornou um apóstolo de excelência? Porque ele resolveu estudar, ele resolveu aprender, ele teve a humildade de sentar ao pé de Barnabé. Barnabé tinha a cultura de Paulo? Não tinha. Barnabé tinha o conhecimento de Paulo? Não tinha. Mas tinha experiência com Deus, tinha vivência, tinha testemunho. E aqui eu vou dizer uma coisa, eu prefiro vivência, experiência e testemunho do que o saber. Porque não adianta você ter muito conhecimento, e cadê a vida? Cadê o testemunho? Cadê a experiência? Cadê as relações sociais? Ah, não tem. Não adiantou. A gente precisa saber valorizar as coisas. Paulo reconheceu e disse, olha, eu vou ter que me reciclar. E ele foi se reciclar. Que bom que Paulo foi se reciclar. Olha as cartas extraordinárias que foram produzidas por Paulo. Ele produziu depois da reciclagem. Quer ver uma outra coisa extraordinária que a gente já vai concluir? Paulo não foi separado pelo colégio apostólico em posição de mão. Não foi aquela pessoa assim, vamos separar aqui nosso irmão Paulo para apóstolo? Não. Vamos consagrar ele ao santo ministério? Não. Ele mesmo diz, eu cheguei como um abortivo, um intruso. No início o pessoal me olhava atravessado, mas depois eles me reconheceram e deram as mãos à comunhão comigo. Ele diz isso. E aí ele passou a ser aceito entre o colégio apostólico como autoridade. Mas isso não foi da noite para o dia, levou tempo. Porque a gente lê a Bíblia e diz, foi no outro dia que Paulo já... Não foi não, levou anos. Tem gente que quer ser reconhecido e aplaudido da noite para o dia. Não vai ser, irmão. Tem que esperar o tempo. O tempo vai revelar quem somos. O tempo vai revelar quem são amigos. O tempo vai revelar quem são os conselheiros. O tempo vai revelar quem são os parceiros. O tempo vai revelar as pessoas que são confiáveis. O tempo vai revelar as oportunidades que a gente precisa aproveitar. O tempo vai mostrar aquilo que realmente deve ser aproveitado e o que não deve. Não fique pensando que isso se resolve de uma noite para o dia. Não é assim. Paulo é um exemplo disso. E eu te pergunto, quem é a sua referência? A referência de Paulo foi Barnabé. Foi ele que conduziu. Em outras palavras, ele viu Paulo dar os primeiros passos. Não tem nada melhor que muitos professores, aqui tem alguns professores, anos depois chega alguém, minha professora, deixa eu lhe dar um abraço. Aí vem a professora, fica olhando assim, quem é esse rapaz? Aí ele vai dizer assim, foi você que me alfabetizou. Está lembrado de mim? Não. Tá, eu sou fulano de tal, filho de ciclano, da família tal. Menino, você? Pois é, eu sou juiz de direito lá em São Paulo. Trabalho no fórum da comarca assim. É nada. Eu disse, mas eu vim aqui te dar um abraço e te agradecer, porque um dia passei pelas suas mãos. Qual é o sentimento da professora? Qual é o sentimento? De satisfação, de alegria, de contentamento, de prazer. Que bom, tem aqui um juiz de direito que um dia passou aqui na minha carteira,
que um dia eu corrigi, instruí, olha que coisa boa. Aquele sentimento do dever cumprido. Aí eu pergunto, você está formando pessoas? Você está forjando caráter de homens? Caráter de mulheres? Você tem aproveitado as oportunidades que Deus tem te dado para agir como um Barnabé na vida de alguém? Sempre Deus vai colocar pessoas ao nosso lado verdes. E aí a gente diz, está dando muito trabalho. Está muito desobediente. Esse menino, essa menina. E aí a gente quer, porque a gente não quer ter trabalho com ninguém. Mas às vezes é Deus que está colocando alguém para você forjar, e você não sabe as voltas que o mundo vai dar, e de repente, anos depois, você vai encontrar aquela pessoa dizendo, está precisando de mim? Mas por quê? Porque eu tenho uma grande empresa. Se tiver alguém precisando de emprego, algum trabalho, alguma coisa, pode contar comigo. As portas estão abertas para você. Porque um dia você me abraçou, um dia você me apoiou. Portanto, eu estou aqui para retribuir. O que você precisa de mim? Eu já vi gente chegar assim, você está precisando de quê? Um carro? Vou te dar um carro. Você está precisando de uma casa? Vou te dar uma casa. E ele vai lá e dá, por uma gratidão e um reconhecimento de que um dia alguém acreditou. Instruiu, formou, treinou. Nós precisamos de lembrar que um dia alguém estendeu as mãos, nos apresentou. Eu me lembro que falamos que existem duas formas de a pessoa ser apresentada. Inclusive o pastor pregou isso lá na convenção. Existem as pessoas que são apresentadas a Cristo, e existem as pessoas que o próprio Cristo se apresenta a elas. Saulo é um exemplo desses. Foi Jesus que se apresentou a Paulo. Tu sabe com quem estou falando? Não faço ideia. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Privilégio. Jesus se apresenta diretamente para algumas pessoas. Mas tem os outros casos, eu falei aqui domingo, que são os discípulos que apresentam. Por exemplo, André e Filipe foram até Natanael e disse, vamos ali para você conhecer o mestre. E aí ele não pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem ver. E levou e apresentou a Jesus. Quando ele vai se aproximando, Jesus, Natanael, te vi quando estavas lá debaixo da figueira. Ele se espantou e disse, como é que o senhor sabe disso? Vejo que és mestre, que és enviado de Deus ali. Ele se desmonta, ele crê no Senhor, porque foi uma revelação. E diz, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Quem é que está levando alguém a Jesus? Você tem apresentado Jesus? Você tem feito as pontes? Vamos aprender, irmãos, o exemplo de Barnabé, o homem da consolação. A gente precisa de pessoas. Quando você está triste, angustiado, amargurado, quem consola? É Deus, é o Espírito Santo? É. Mas além de Deus e o Espírito Santo, a gente precisa de consoladores. Eu tenho pessoas, são poucas, que quando eu preciso, eu ligo e falo. Às vezes tem gente que está precisando de uma palavra, está precisando de um conselho, e aí você sabe, e você precisa fazer o papel do consolador, que é o papel que Barnabé fazia, junto à igreja, junto a João Marcos, junto aos irmãos, e ele se tornou referência e era uma autoridade eclesiástica respeitada por todos. Todos os apóstolos respeitavam Barnabé, porque ele era o apóstolo da conciliação. Nós precisamos de homens assim, nós precisamos de mulheres assim, porque tem muita gente que não constrói pontes, detonam as pontes, mas Barnabé, ele aproximava. Está brigando hoje, vou tratar dele, vou cuidar dele. João Marcos, não é assim, meu filho. Você tem que reconhecer que Paulo é uma autoridade. Você tem que reconhecer que Paulo é um apóstolo que é confirmado pelo Senhor. Vem trabalhar comigo, que eu vou lhe dar uma oportunidade, eu vou ajudar você. E levou ele consigo de baixo e foi trabalhar em Chipre. E lá permaneceu em Chipre durante um bom tempo. Quando ele saiu de Chipre, João Marcos estava pronto. Assim, pronto? Aí Paulo disse, traga João Marcos, que agora ele é útil para mim. Mas como é que ele se tornou útil? Não foi pelas mãos de Paulo, foi pelas mãos de Barnabé. Que Deus possa usar as nossas mãos
para ajudar pessoas que precisam, como João Marcos. Tem vontade, tem chamada, mas está imaturo. Tem o desejo, mas tem que ser trabalhado e burilado. O próprio Paulo, que precisou recolher e passou 3 anos no deserto da Arábia sendo treinado. Ele mesmo diz: eu estive sentado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel me instruiu, me treinou, me preparou. Que Deus coloque Gamaliéis, vamos estar no plural aqui, na nossa vida. Que Deus coloque Barnabés em nossa vida, pessoas que não estão preocupadas em aparecer. Barnabé nunca teve ciúme do sucesso de Paulo. Barnabé não se preocupava em aparecer. Veja que Barnabé desaparece e depois das viagens missionárias inverte, porque no início é assim, Barnabé e Saulo. Lá na frente agora é assim, Paulo e Barnabé. Você sabe o que significa isso? Sempre o primeiro nome que é citado tem preeminência sobre o segundo. No início, quem tem a primazia, a preeminência, Barnabé. Paulo está começando, é Saulo. Lá na frente o texto já diz, Paulo e Barnabé. Quem é que assumiu a primazia aqui? Paulo. Mas Barnabé não ficou enciumado, ele ficou regozijado. Que bom que esse garoto que um dia eu abri a minha casa, olha onde já está longe, que coisa linda, maravilhosa. Não tem que ter ciúme pelo crescimento, não tem que ter ciúme pelo sucesso, não tem que ter ciúme porque a pessoa passou o mestre. Foi meu discípulo, pronto. Isso é sinal que ele foi bem discipulado. Se você fez um bom discipulado e ele lhe superou, você tem que agradecer a Deus e glorificar. Que maravilha que eu ajudei esse irmão e essa irmã a chegar onde chegou. Que coisa linda, é se alegrar. Então não fique enciumado com dor de cotovelo, porque para cada ação, para cada missão, Deus tem aqueles que Ele vai confiar os seus talentos. E o trabalho de Barnabé não é menos importante do que o trabalho de Paulo. É tão importante quanto o trabalho de Paulo. Mesmo que o seu trabalho não esteja sendo registrado, propagado, divulgado em rede social, laureado, aplaudido, mas o seu trabalho é tão importante quanto aquele que está em evidência. E às vezes, mais importante para Deus do que aquele que está lá na tela. Então não fique enciumado por isso. Louve a Deus pelo privilégio de ser útil. Louve a Deus pelo privilégio de estar podendo formar alguém, de instruir pessoas e ser um canal de bênçãos para a vida de alguém. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos canais de bênção na vida de pessoas. Todas as pessoas que Deus colocar à sua frente, do seu lado, na sua mão, agradeça a Deus e diga: se Deus colocou, é porque Ele tem algum propósito. Vou aproveitar a oportunidade e vou fazer o melhor. E vai cumprir Eclesiastes capítulo 11 e verso 2, salvo engano. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Fiquemos em pé. Olha lá, 11:1 de Eclesiastes. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde no seu santo amor. Meus irmãos, aqui quem fala é o pastor Ademilson Brito, da Assembleia de Deus em Ituberá, Bahia. Queremos agradecer a todos que têm nos acompanhado pelo canal AD Ituberá. Gostaria de solicitar que você se inscrevesse no nosso canal, compartilhasse, divulgasse. Visite uma das nossas igrejas. Nossa sede aqui no centro de Ituberá, a Rua Esperidião Cairo, número 66. E as nossas congregações espalhadas nos bairros da cidade. Agradecemos a você. Que Deus continue abençoando ricamente em nome de Jesus. Muito obrigado.